as pessoas da minha idade, não é mesmo? A gente pensa assim, quando a gente faz alguma coisa errada, nossos pais falam, a gente muitas vezes só pensa no castigo que a gente vai ganhar. Não, você tem que ouvir tudo que eles disserem. Aí você pensa, analisa tudo que eles disserem e pensa assim, nossa, verdade, realmente eu errei. E assim, cada dia você vai aprendendo mais. E você fica assim, você pensa, depois de você pensar por um tempo, você para, vê que você realmente errou e não faz mais aquilo. Aleluia. E isso é muito interessante, porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele aprendia com os mais velhos e ouvia eles. Jesus não simplesmente chegou lá e começou a retorcer as leis deles. Embora Jesus tivesse conhecimento suficiente para fazer isso. É verdade. Porque afinal de contas ele era filho do próprio Deus. Aleluia. Mas o que eu acho muito interessante é que Jesus também fazia muitas perguntas. Aqui não diz apenas que Jesus estava apenas ensinando. Não, Jesus estava perguntando. Jesus estava procurando conhecimento. Jesus estava aprendendo. Aleluia. Jesus estava olhando os sacerdotes e perguntando as coisas, buscando saber. E é isso que nós temos que fazer. Por mais que você pense assim, não, eu já sei isso. Mas às vezes tem um lado que a gente não percebe. Tem um lado que a gente não olha. A gente sempre para, pensa e vê. Às vezes isso já aconteceu comigo. De eu conhecer uma passagem muito conhecida, já pensar, não, já sei isso. Mas depois eu vou olhar, eu encontro algo totalmente novo dentro de uma mensagem que eu já li. E assim é para acontecer com a gente. A gente não pode simplesmente olhar, passar o olho na mensagem e falar, pronto, li. Não, você tem que olhar, se aprofundar na mensagem. Você tem que aprender, tem que buscar todo o conhecimento que tem aqui. A Bíblia, se fosse simplesmente para a gente passar o olho, não precisava. Aqui, o que é para a gente fazer é para a gente, de certa forma, engolir a Bíblia. É para a gente absorver tudo o que tem aqui na Bíblia. Tudo. Aleluia. E Jesus, muitas vezes a gente para pensar, Jesus é o Filho de Deus. Mas a gente só olha por esse lado. A gente não para pensar que Jesus tinha 12 anos. Jesus tinha praticamente a minha idade. A idade dos adolescentes aqui no conjunto. Glória a Deus. E é assim. Você não vai tentar procurar tudo para pensar assim, nossa, eu vou ser igual a Jesus. Não. Porque a gente nunca vai ser igual a Jesus. Não tem jeito. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas a gente tem que parar, pensar e aprender com Jesus. Porque se Jesus não tivesse que deixar nada para as crianças, ele já teria vindo ao mundo adulto, né? Mas ele passou por essa fase de ser criança, de ser adolescente. Às vezes, só vai falar com você e você pensa, nossa, que coisa. Mas aí você tem que parar e pensar, o que Jesus faria nessa situação? Aleluia. O que Jesus faria? Você tem que parar, pensar e falar, Jesus já foi da minha idade. Sabia disso? Jesus já foi da minha idade. Jesus já foi da sua idade. Jesus já foi criança. Jesus já teve 3, 4 aninhos. Jesus já teve 10 anos. É lindo, Deus. Jesus, ele não está aqui para condenar a gente apenas. Ele está aqui para nos ensinar e falar, filho, eu estou aqui. Aqui, ó. Jesus deixou isso aqui pra gente. Jesus nos ensinou. E Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele não desobedeceu Maria. Ele podia simplesmente falar, não, eu sou filho de Deus, eu vou ficar aqui no templo. Não. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele continuava obediente aos seus pais. Ele continuava obediente. Jesus, simplesmente ele não ignorava os seus pais. Porque ele sabia o que eram os pais dele. Ele sabia o que os pais dele sentiam. Ele sabia tudo. Ele sabia que os pais dele eram muito importantes na vida dele. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia. Ele parava, às vezes, pensa assim, que ele entendia mais que a gente. E, às vezes, como a gente acha, muitas
às vezes a gente pode acabar achando que nossos pais estão errados. Não estão. Você para, olha e pensa mesmo, analisa tudo. E às vezes, até quando o seu pai te bota de castigo, e você pensa, nossa, não precisava disso tudo. Aí depois você para e pensa, não é que precisava mesmo? Não para me castigar, mas para te fazer aprender, para te ensinar. Jesus, ele nos ensinou. Ele deixou aqui isso pra gente. Ele viveu a idade que nós estamos vivendo agora. E Jesus, ele viveu, ele passou tudo isso. E ele sabe o que a gente passa. Tipo assim, a menos que a gente pensa, nossa, por quê? Por que eu fiz isso? O que estava na minha cabeça? Por isso que às vezes a gente ouve nossos pais e fica até meio indignado. Não tem quando seu pai fala com você, seu pai, sua mãe fala uma coisa com você e você por um momento discorda? Depois você vai analisar lá no fundo. Você vai olhar, será que Jesus discordaria? O que será que Jesus pensaria dessa situação? E Jesus, ele tinha sempre uma resposta. Ele sempre perguntava, mas Jesus não simplesmente jogava perguntas por aí, para não obter resposta, apenas jogando perguntas. Não. Ele sempre pegava aquilo para ele. Ele sempre absorvia. E por mais que tem hora que a gente pensa, nossa, por quê? Por que isso tudo? E aí nós pensamos assim, na próxima vez eu não vou mais fazer isso mesmo. Aleluia! E quando você vê, às vezes você já acabou fazendo de novo. Aí você pensa, nossa, mas não era para ter feito isso. Aí você tem que pedir perdão. Não só a seus pais, a quem você magoou, mas também a Deus. Verdade. Porque Jesus vê tudo. Ele não está aqui simplesmente para falar, olha, você errou isso. Te condenar, te julgar. Não. Você tem que ver Jesus como um amigo. Você tem que ver Jesus como aquele pai presente. E sempre quando você está triste, acontece alguma coisa, Jesus está ali do seu lado, perguntando o que foi. Aleluia! Jesus, nós temos que olhar para Jesus mais como um amigo e menos como um general. Nós temos que ver que tudo que a gente passa hoje, Jesus passou também. Eu aposto quantas vezes que Maria deve ter chamado a atenção de Jesus. E Jesus, ele podia muito bem pensar, mas eu sou filho de Deus, por que ela está chamando minha atenção? Mas não, Jesus não fez isso. Em nenhum momento aqui na Bíblia, Jesus se retruca, dá uma má resposta a Maria. Nunca. Quem tiver com dúvida pode olhar na Bíblia para ver. Não tem nenhuma hora que Jesus dá uma má resposta para Maria. Porque Jesus, ele tinha respeito. Ele tinha respeito, tinha amor pela sua família. Aleluia! Olha aí, não se achava superior a todo mundo, a tudo e todos. Ele não se impunha sobre Maria, porque ele sabia que dentro daquela casa, abaixo de Deus, a autoridade era Maria e José. Aleluia! Eles eram os pais dele, estavam ali para auxiliar. Não só Jesus, mas também os seus irmãos. E Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia. Mas ele não simplesmente saía falando para as pessoas, você está errado, você errou. Não, Jesus não fazia isso. Jesus não jogava na cara. Jesus falava e conversava, aconselhava. E às vezes a gente pensa, fica até meio chateado com alguma coisa que aconteceu. Mas depois você para, olha e diz, não,
Eu tenho que pensar o que Jesus faria. É isso que nós temos que fazer. Pensar no que Jesus faria. E não pensar o que eu faria. O que eu entendo fazer. O que eu vou fazer. Porque você, sem Jesus, você não faria nada. Ninguém de nós faria nada. Eu não faria nada. Eu não estaria aqui. Ninguém estaria aqui. O mundo não estaria aqui. Nada existiria sem Jesus. É verdade. E nós temos que pensar que nós somos humanos. Que se Jesus, muitas vezes, Jesus não deu uma resposta aos seus pais, nem a ninguém, por que nós, que somos apenas humanos, vamos dar uma resposta? Um exemplo, somos nós aqui quando você fala, fica bravo, indignado, mas não fala nada. Pensa, não, deixa eu falar. Depois, você tem que fazer uma oração e pedir a Deus: tira isso de dentro de mim. Por favor, Deus, tira isso de dentro de mim. Coisa linda, meu. Porque não é bom a gente ficar carregando raiva. E a gente fica, às vezes, mais que a gente fica estressado na hora, no outro dia a gente chega e fala para aquela pessoa assim: fulano, me desculpa. Ou então, chega e fala: fulano, você me magoou. Sabia? Verdade de Deus. Você não pode ficar carregando isso. Isso é como um caminhão de lixo. É um exemplo que minha mãe usa muito. Isso é como um caminhão de lixo. O que vai acontecer com o lixo? Ele vai ficar guardado dentro do caminhão? Ou ele é totalmente triturado e jogado fora? É isso que você tem que fazer. Você tem que pegar tudo aquilo de ruim que tem dentro de você e pensar: não, para que eu estou carregando isso? Isso é lixo, eu não vou carregar isso. Você tem que moer isso, tirar isso de dentro de você e lançar fora. Deus maravilhoso. Jesus, ele também foi criança. Deus E maravilhoso. Aleluia. por mais que a gente nunca consegue imaginar 100% Jesus como uma criança. A gente consegue imaginar Jesus como um adulto. É verdade. Toda hora que cita o nome de Jesus, em quem você pensa? Em quem na cabeça? Aquele menino sentado no templo, aprendendo nas sacerdotes? Ou aquele Jesus adulto, curando doentes? Aleluia. Você tem que parar, pensar e falar: Jesus já foi da minha idade. Se eu estou fazendo isso agora, e eu agi errado, olhar e pensar que Jesus já passou por isso. Porque muitas vezes Jesus fazia, Jesus ia para o templo, Jesus obedecia aos pais. Porque Jesus, ele também, olhando por outro lado, ele também podia pensar assim: mas eu sou filho de Deus, por que eu vou para o templo? Porque se ele já era filho do próprio Deus, ele, olhando bem, Jesus tinha que passar por essa fase de criança, de obedecer aos pais, de ir junto com os pais. Jesus tinha que passar por isso também. Porque nós, crianças, às vezes pensamos assim: quando eu for adulto eu faço tal coisa, quando eu for adulto eu faço tal coisa. Mas não, nós crianças não somos apenas o futuro. Nós não temos que pensar quando nós somos adultos, nós temos que pensar no agora. Porque as crianças não são apenas o futuro, mas também o presente. As crianças têm que ajudar. E as crianças têm que ajudar, têm que cooperar também. Mas os adultos, principalmente, têm que permitir as crianças também errar, porque elas estão no começo da caminhada. Porque tem muitas pessoas aqui que devem ter uns 30 anos de crente, que devem pensar assim: como ele errou essa coisa tão boba? Mas tem que parar e pensar que as crianças não têm a mesma experiência. Que as crianças já não passaram por tudo isso. É verdade, Senhor. As crianças têm pouca experiência de vida ainda. Eu tenho, tem muita coisa que eu não sei. Se perguntar muitas coisas pra mim, eu não tenho nem ideia do que é. E
simplesmente impor, tipo assim, você tem que acertar. Você tem que dar na mão da criança para ela fazer. Aleluia. Independente. Se acertar, acertou. Se errar, não é para simplesmente chegar brigando com a criança. Não. É para falar, filho, você errou assim e assim. Na próxima vez, você faz assim e assim. Você não vai chegar brigando, batendo, falando, porque a criança não vai entender. Ela não vai entender o porquê. Ela não vai entender o porquê que ela está errada. Porque a criança quer saber o porquê que ela está errada. Não basta simplesmente chegar para a criança e falar, você está errada. Tá, mas por quê? Porque eu assim, eu quero saber o porquê das coisas. Porque não basta simplesmente falar, você está errado, pronto, ponto final. Não. A criança para e pensa, não, mas por que eu estou errado? Por quê? O que eu fiz? Por isso, nós temos que explicar. Tem que explicar, tem que falar. Glória a Deus, simplesmente pegar, muitas vezes, a vontade de pegar e fazer. Eu aposto que muitos aqui já passaram por isso. A criança faz alguma coisa errada, dá vontade de pegar e fazer. Não, tem que deixar a criança fazer. É Deus, aleluia. Porque se errar, você pode corrigir. Glória a Deus. Mas como você vai corrigir se você não deixar a criança fazer? É verdade. Pura verdade, Deus. E nós temos que olhar e seguir o que Jesus fez. Temos que seguir Jesus. Não apenas nós, crianças, mas também os adultos. Tem que olhar e pensar, nossa, realmente eu tenho que começar a seguir mais os passos de Cristo e menos o meu eu. Às vezes você pensa assim, não tem porquê eu estar errado nisso. Mas você vai olhar na Bíblia e vai achar uma passagem. Vai achar uma passagem falando exatamente sobre aquilo. Às vezes você pensa, será? Será que é assim mesmo? O porquê que é assim? Para isso, nós temos a Bíblia. A Bíblia é o manual, é o nosso manual de vida. A Bíblia nos ensina a caminhar. É como chega uma encomenda em casa que tem que montar e precisa do manual. Igual, nós temos que montar a nossa vida e precisamos do manual. O manual enviado diretamente do céu. O manual da Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. Aleluia. Nós não precisamos apenas olhar, passar o olho, pronto. Não. Você tem que aprofundar. No manual. Você não pega, olha de novo, até entender tudinho. Glória a Deus. É assim que nós temos que fazer com a Bíblia. Glória a Deus. É assim. E não simplesmente deixar a Bíblia em casa aberta lá, acumulando poeira, pra nada. Não. Nós temos que pegar a Bíblia e ler. Temos que ler a Bíblia. Nós precisamos do nosso manual para começar a construir nossa vida. Temos que construir nossa vida. Os adultos começar a moldar a vida. E as crianças começar a montar pedacinho por pedacinho. Para poder servir e ajudar na casa do Senhor. Glória a Deus. Fica de pé, irmãos. Oh, glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela vida. Aleluia. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado pela vida. Senhor, muito obrigado por nós podermos estar aqui. Mesmo com essa falta, essa crise que está vivendo no nosso país, Senhor. Sim, Deus. Nós sabemos que o dia está chegando. Que nós temos que montar a nossa vida. Nós temos que moldar. Nós temos que nos preparar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor também comeu como criança. Senhor, nos abençoa. Sim, Pai, Deus. nos ajuda. Sim, Pai. Senhor, seja um amigo que esteja do nosso lado. Aleluia. Falando sempre assim. Não, como você consegue. Aleluia. Muito Pela minha obrigado. vida. Muito obrigada pela
minha saúde. Obrigado, Muito Jesus. obrigado por tudo. Sim, Em nome de Deus. Jesus. Amém. Amém, Jesus.